Aleluia. E em gratidão, o que daria eu ao Senhor? Nesse final de semana, nós estamos celebrando o Thanksgiving aqui no Canadá, o Dia de Ação de Graças. E a origem dessa celebração é bem antiga. Já tem mais de 400 anos. Começou lá atrás, em 1621, com os primeiros imigrantes cristãos nos Estados Unidos. Esses imigrantes, eles eram agricultores que trabalhavam na terra. E após terem passado por um ano muito difícil, eles sentiram a necessidade em fazer uma grande refeição de gratidão a Deus. Pela boa colheita bem-sucedida que tiveram. Com os anos e o tempo se passando, o Thanksgiving, ele foi se tornando uma tradição nacional. E a data foi instituída oficialmente como um dia nacional de agradecimento a Deus pela colheita do ano. E nós celebramos essa data aqui no Canadá antes dos Estados Unidos. Porque aqui o inverno chega mais rápido e a colheita, ela precisa ser feita antes que o frio venha. Aqui no Canadá nós sempre comemoramos na segunda-feira do mês de outubro. Nos Estados Unidos, na quinta-feira do mês de novembro. Embora o Thanksgiving tenha sido tornado um feriado cultural, ele nasceu profundamente de um espírito cristão, reconhecendo que tudo o que temos vem da mão de Deus. É uma data onde nós acostumamos passar reunidos com nossas famílias, em volta de uma mesa farta, uma mesa cheia de boa comida, e na maioria das vezes, comendo ali o tradicional peru assado. E mediante a essa fartura, a tanta fartura, torna-se o nosso dever fazer uma pausa para agradecer a Deus todas as bênçãos recebidas durante o ano. Você poderia agradecer a Deus, dizer: Senhor, obrigado. Pode dizer comigo: Senhor, obrigado. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus, obrigado pelo seu sustento. Deus, obrigado pelas mãos estendidas sobre a minha vida. Deus, obrigado, porque não estou sozinho. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e ler comigo o Salmo 116, versículo 12. Versículo bem oportuno pela data de hoje. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Como poderíamos agradecer a Deus? Davi faz uma pergunta que serve para mim e para você nesta manhã. Uma pergunta que deveria também ser a nossa pergunta. O que poderíamos oferecer a Deus? Poderíamos oferecer uma oferta monetária. Poderíamos fazer o compromisso de virmos mais à igreja. Poderíamos dizer que iríamos perdoar mais, que iríamos amar mais.
E tudo isso seria muito bom, mas nós temos que ter a consciência que por mais esforço que nós fizermos, nós jamais poderemos retribuir plenamente a Deus pelas nossas bênçãos alcançadas. O que nós podemos fazer é fazer com que as nossas vidas sejam constantemente, uma expressão de agradecimento por tudo o que nós recebemos de Deus. E o que eu quero dizer com isso é uma vida andando constantemente com uma face alegre, satisfeita e grata ao Senhor nosso Deus. Como nós poderíamos agradecer ao nosso Deus pelos benefícios que Ele tem nos dado? Aproveitando esse dia de ação de graças, nós poderíamos tomar a decisão de sermos mais amigos de Deus. Poderíamos oferecer, sim, a nossa companhia para andarmos mais juntos, mais perto de Deus. Quando Deus fez o homem, Deus fez um companheiro. No final do dia, Deus sempre ia até o jardim para poder visitar Adão. Deus sempre quis fazer, manter um bom nível de amizade, de relacionamento com o homem. Andar com Deus deveria ser a nossa maior alegria e a nossa maior satisfação, mas não podemos andar com Deus de qualquer maneira. É preciso haver santificação. Amós capítulo 3, versículo 3 está dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O acordo é essencial para nós termos um caminho em comum, pois a falta de acordo, ela vai acabar naturalmente, nos afastando, nos levando à separação. O versículo, ele pergunta: como dois poderão andar juntos se não estiverem de acordo? Será que o nosso Deus está de acordo com as nossas atitudes? Será que o Senhor tem se agradado de mim? O que eu posso fazer para melhorar? O que temos feito para agradar ao Senhor, para retribuir o seu imenso amor por nós? O que darei eu a Deus pelos benefícios que tem me dado? O que então poderíamos, igreja, oferecer ao Senhor nosso Deus? Poderíamos oferecer santidade nos nossos ouvidos, santidade no ouvir. Nós vivemos em um tempo barulhento. As vozes do mundo estão por todo lado. As vozes do mundo estão nas redes sociais, nas conversas do dia a dia, nas músicas, nas notícias, estão até mesmo dentro das nossas mentes. E a pergunta é, em meio de tantas vozes, qual delas tem dirigido os nossos ouvidos? Preste atenção, os nossos ouvidos são portas espirituais. E se nós não vigiarmos, o inimigo entrará por elas e destruirá nossas vidas. Santidade não está somente naquilo que nós fazemos ou no que falamos, mas também está naquilo que nós escolhemos ouvir. Igreja, precisamos tomar muito cuidado com o que ouvimos, porque aquilo que nós ouvimos contribui na
na formação da nossa personalidade e do nosso caráter e molda o nosso futuro. Eva, no jardim do Éden, não teve cuidado com o seu ouvido. E ela acabou dando ouvido a alguém que não tinha nada de Deus para oferecer, e por isso veio o sofrimento para a sua vida. Eva caiu porque comeu o fruto. Mas comeu o fruto porque primeiro ouviu a voz errada. O pecado entrou pelo ouvido antes de entrar pela ação. Porque nem tudo que se ouve vem de Deus. Há palavras que edificam e há palavras que corrompem. Há vozes que alimentam a fé e há vozes que matam a esperança. Quem deseja santificar a sua vida precisa ter cuidado com o que ouve das pessoas. Porque muitas vezes a influência do que nós ouvimos pode prejudicar em muito as nossas vidas. Com quem você tem andado? A quem você está dando ouvidos? Essa pessoa, por acaso, tem alguma coisa de Deus para oferecer? Muitas vezes nós precisamos tapar os nossos ouvidos, nos fazermos de surdos, para não deixarmos as pessoas fazerem dos nossos ouvidos uma lixeira. O Senhor nos chama hoje a viver santidade no ouvir, a separar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que vem do céu. Porque aquele que é santo escolhe o que escuta. O santo se afasta das más conversas. O santo se afasta das fofocas e das palavras que ferem. O santo protege os seus ouvidos como alguém que protege o seu tesouro. Porque ele sabe. Ouvidos santos produzem um coração santo. Então sejamos gratos a Deus, consagrando os nossos ouvidos ao Senhor. O que darei eu a Deus, além do meu ouvido? Darei mais santidade na minha boca. Quer conhecer uma pessoa? Deixa ela falar. As palavras de uma pessoa demonstram se o coração dela está cheio de Deus ou não. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Às vezes as pessoas falam demais, esquecendo de que foram feitas por Deus com 2 ouvidos e uma boca. Fomos feitos para ouvir mais do que falar. Provérbios 17, 28. A palavra do Senhor está dizendo assim: até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele ficar calado.
Igreja, nós fomos feitos, criados por Deus, para falar menos e ouvir mais. Provérbios 18, versículo 21 está dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que sai da nossa boca pode ser bênção ou maldição, porque a morte e a vida estão no poder da língua. O que sai da nossa boca pode produzir morte ou pode produzir vida. Tem pais que ainda chamam seus filhos de burro. Seu burro, você não vai dar para nada. Quando você se casar, você vai ver. Quando, ô glória, deixa da glória. Quando você sair de casa, você vai ver. Palavras de morte. Mas nós podemos dizer palavras de vida. Você pode virar para o seu filho e dizer: você vai ser um homem, um bom homem, um homem de Deus, meu filho. Você, minha filha, vai ser uma boa mulher. Você vai conseguir. Você nasceu para poder vencer. Deus é o seu refúgio. Eu te abençoo na entrada e na saída. Você tem a marca da promessa. Isso sim são palavras de vida. Certa vez Jesus chamou a multidão e disse assim: olha, escutem e entendam. Mateus capítulo 15, versículo 11 está dizendo: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Palavras são como flecha. Depois de serem lançadas, elas não voltam mais. E aquilo que você fala vai imprimir no coração da pessoa, sabe, uma mensagem. Imprimir mensagens que dificilmente serão apagadas. Outro dia uma pessoa me disse algo que 2 dias depois eu fui até ela e disse: as palavras que você me falou, elas continuam playing, tocando nos meus ouvidos, over and over. O mau uso da língua, ele destrói as amizades e separa os amigos. Enfermidade não separa os amigos. Pelo contrário, os une ainda mais. Solidifica. Dificuldades financeiras não separa amigos. Pelo contrário, ela aproxima através da solidariedade. Agora o fofoqueiro, sim, esse separa os amigos. Provérbios, capítulo 16, versículo 28, está dizendo: e quem fala mal dos outros, separa os maiores amigos. Quantas pessoas andavam juntas e hoje estão separadas porque alguém chegou com uma fofoca? Talvez você reconhece que está em problemas com a sua língua. E a palavra de Deus, em Salmo 141, versículo 3, está nos dando o remédio para a cura da língua venenosa. Está dizendo: põe guarda, Senhor, a minha boca. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Ó Senhor, controle a minha boca. Não me deixe, Senhor, falar aquilo que eu não devo.
A nossa boca precisa ser consagrada a Deus para falar somente aquilo que agrada a Deus. Precisamos pedir prudência para os nossos lábios. Precisamos pedir que Deus guarde a nossa boca. E pedir que perdoe o pecado da nossa língua. Se você deseja consagrar seus lábios a Deus, faça um propósito de não xingar mais, de não falar palavrão. Faça um propósito de não reclamar mais. Use os seus lábios, a sua boca, para poder adorar a Deus, para ser mais gratos a Deus. Não reclame. O dia pode não ter sido tão bom como você tinha esperado, mas lembre-se, um dia em cima da terra ainda é um bom dia. Se você está respirando, a palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Use os seus lábios para louvar a Deus. Use os seus lábios para adorar a Deus. Use os seus lábios para agradecer a Deus. Use os seus lábios para confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu gostaria de ler esse versículo com você e você prestasse também nesse versículo bastante atenção. Às vezes as palavras de Deus vêm de encontro às nossas necessidades, ou alguma coisa que estamos passando, ou alguma coisa que estamos vivendo. Provérbios capítulo 17, versículo 20. Diz assim: quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. Você pode ler comigo? A igreja toda junto? Quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom, mas só desgraça. Consagre seus lábios a Deus. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Darei mais santidade nos meus olhos. Porque os nossos olhos são as janelas do nosso coração. Lucas, capítulo 11, versículo 34, Jesus ensinou que os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Jesus estava ensinando para poder mostrar o cuidado que nós temos que ter com o nosso olhar. Porque os nossos olhos são os nossos guias. Por eles, tanto entram o bem como entram o mal. E quem não vigia os próprios olhos, tropeça e cai. Aquilo que você vê define quem você será.
luz ou trevas. Você recebe uma mensagem com conteúdo pornográfico, desmanche depressa. Dá um delete. Bloqueie se for necessário. Porque a maneira de nós vermos as coisas determina as nossas intenções. Agora tem pessoas que vê problemas em tudo. Um dos maiores problemas das pessoas é a malícia. A Bíblia não proíbe, mas a pessoa quer condenar. Por isso nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a olhar tudo como Deus vê. 1 Samuel, bem conhecido, capítulo 16, versículo 7, está dizendo: porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem, ele vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Consagre os seus olhos ao Senhor. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Já sei, darei mais santidade na minha mente. Constantemente são travadas batalhas nas nossas mentes. E se nós perdermos essas batalhas, nós perderemos a guerra. O nosso pensamento é uma área muito difícil de ser controlada. E são nos nossos pensamentos que acontecem as maiores e mais difíceis batalhas contra o pecado. Quase todos os dias surgem em nossas mentes pensamentos que são gerados por meio de alguma imagem que vimos. Situações, sabe, que nós passamos, ou até mesmo lembrança de há um tempo que passou. Entre esses pensamentos estão aqueles que geram em nós um mau desejo e a vontade de pecar. O pecado então começa a ser gerado nos pensamentos, por isso nós devemos combatê-lo no primeiro momento. Nós não podemos impedir que os pensamentos passem por nossas mentes. Há mais de 30 anos atrás, eu passei pela televisão, estava passando uma novela na Globo, e essa novela, ela mostrava um striptease de homem, onde as mulheres elas iam, eu não sei como que é a história, não cheguei a ver, né? Graças a Deus não vi essa miséria, mas passei na frente da televisão e eu vi um homem no striptease, dançando de cuequinha, sem camisa e de gravata. Rapaz, que ele ficou na minha mente. Miserável. No outro dia, eu estou vendo aquele homem dançando na minha frente.
No outro dia, lá está aquele sujeito outra vez. Meus queridos, é sério, eu tive que falar, e eu falei com Satanás assim: está me estranhando ou o que, Satanás? Para trás de mim, em nome de Jesus. Eu repreendo isso aí que eu vi, isso que está na minha mente. E aí eu fui liberto. Não podemos impedir que os pensamentos passem por nossas mentes, mas nós podemos impedir, decidir se eles vão continuar sendo alimentados até eles virem a se consumar, ou se nós vamos combatê-los e matá-los nos nossos pensamentos antes deles se tornarem pecados. Nós temos uma escolha a fazer. Porque combater o pecado na nossa mente é o caminho que nos leva à santidade, é o caminho que nos leva a sermos mais gratos a Deus. E nós temos que escolher a fazer. Temos uma escolha a fazer. Se nós gerarmos pensamentos impuros, nós seremos impuros. Se nós gerarmos pensamentos santos, nós seremos mais santos. Por quê? Provérbio 23, versículo 7, a palavra de Deus diz que, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos. Diz assim: assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Nossos pensamentos, eles vão determinar. Os nossos pensamentos vão determinar o nosso comportamento e as nossas atitudes. Existe um ditado que é muito conhecido, sabe de todos: mente vazia é oficina do diabo. Então, olha, não deixe que o inimigo venha trabalhar na sua mente. Ocupe a sua mente com coisas boas, com coisas que glorifiquem a Deus. Deus se preocupa com os nossos pensamentos, porque Ele sabe que os nossos pensamentos vão gerar ações. Se você pensar mal, vai agir mal, e o pecado será consumado. Mas se você pensar bem, você agirá bem, e o nosso Pai Celeste que está no céu será glorificado. Aleluia. Não há como mudar nenhum tipo de comportamento se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar. Por isso nós precisamos disciplinar os nossos pensamentos. Nossos pensamentos precisam glorificar a Deus, porque não há uma vida santa sem pensamentos santos, sem pensamentos puros. Por isso, consagre a sua mente a Deus. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem Ele me dado? Darei mais santidade no meu coração. Diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tudo que você é, sua fé, suas palavras, as suas atitudes, elas fluem do coração. Se o seu coração estiver contaminado, sabe, toda a sua vida se contamina. Mas se o seu coração estiver purificado,
tudo ao seu redor transforma para a glória de Deus. Porque um coração santo, ele gera pensamentos santos, um coração santo produz palavras santas, um coração santo leva a uma vida santa. Precisamos consagrar nossos corações para Deus, entregando os nossos sentimentos e as nossas emoções, sabe, nas mãos do Senhor. Porque o nosso coração não deve ser lugar para poder guardar amargura. Nosso coração não é lugar para guardar o ódio e o rancor. O nosso coração precisa ser a morada de Deus. Consagre seu coração a Jesus. Ele está batendo na porta para entrar. Já tem vários dias que ele está batendo a porta. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Jesus está dizendo, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós comeremos juntos. Santifique seu coração para Deus. Santidade no coração é viver limpo por dentro, mesmo que o mundo esteja assim tão sujo por fora. A santidade no coração é guardar o coração da inveja, é guardar o coração da amargura, da cobiça, é guardar o coração da mentira. É permitir com que o Espírito Santo, ele venha fazer morada, não apenas na nossa mente, mas no centro da nossa vida, que é o nosso coração. Deus não quer apenas um comportamento bonito da nossa parte. Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer a nossa vida por inteiro. Como Davi orou, nós também devemos orar. Salmo 51, versículo 10. Davi orou assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Davi pecou gravemente, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque mesmo ele tendo caído, ele manteve o seu coração sensível ao arrependimento. Outro dia eu estava vendo o que Billy Graham tinha dito, e ele disse assim: quando a sua consciência pesar, fique feliz, porque ainda há esperança. Difícil é quando o pecado não causa mais impacto na alma. Eu não sei aonde você possa talvez ter errado, mas eu sei que Deus pode te dar um novo e puro coração. Aleluia. Quando Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, é porque Ele quer trabalhar nele. É porque Ele quer fazer algo de diferente nele. É porque Ele quer santificar ele. É porque Ele quer ele mais perto do Pai. Entregue seu coração para Cristo. Se renda aos pés do Senhor nessa manhã.
Não resista o chamado de Deus. A vida de consagração deve ser uma busca constante. E para nós alcançarmos a santificação, nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas em nossas vidas. O que você precisa deixar de fazer? O que você precisa abrir mão para estar mais perto de Deus? Porventura, existe alguma parte no seu corpo que você ainda não entregou ao Senhor? Como está o seu ouvido? Como está a sua boca? Como estão os seus olhos? Como está a sua mente? Como está o seu coração? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? Benefícios. Qual o maior benefício que Deus tem nos oferecido? Embora muitas bênçãos sejam de grande valor, a maior delas é, sem dúvida, a salvação que Deus nos oferece através do seu Filho, Jesus. A salvação é o maior benefício que nós podemos receber. Pois através dela nós somos reconciliados com Deus, recebendo, a promessa da vida eterna. E para terminar, Jesus é o maior benefício de Deus para as nossas vidas. E aceitá-lo pertence ser o nosso maior agradecimento a Deus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não resista ao chamado de Deus. Que sejamos mais gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos dado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O povo de Deus pode dizer um amém bem forte. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de nós apresentarmos os formandos, os casais que estão formando, eu gostaria de você aí, com a cabeça baixa, que você parasse para poder pensar um pouco. A minha vida tem agradado ao Senhor? Como tem sido o meu dia a dia? Que você possa começar a pensar, meu Deus, eu quero ouvir mais de Ti. Não vou deixar agora o meu ouvido ser mais uma lixeira. Eu vou filtrar tudo aquilo que eu estou ouvindo. Eu vou pedir para você pensar naquilo que você tem olhado, nas séries que você tem assistido.
tem trazido bênçãos para a sua vida, tem glorificado a Deus. Davi, ele dizia também: não colocarei nada impuro diante dos meus olhos. Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? A palavra de Deus diz que se agrada a Deus, nisso pensai. Pai, que nós possamos nessa manhã nos rendermos, Senhor, diante de Ti, buscando, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua unção sobre as nossas vidas. Restaura em nós, reconstruindo, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem destruído. Nós entregamos nossa vida completamente, Senhor, a Ti. Senhor, nessa manhã nos derramamos, Senhor, diante do Teu altar, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Pai, nós oramos nessa manhã, que o Senhor venha desenvolver em nós um coração mais grato, que venhamos ser mais justos, que venhamos ser mais misericordiosos, que venhamos ser mais mansos, que venhamos ser mais humildes. Pai, eu oro em nome de Jesus, por essa vida que está aqui à frente, pela vida de cada um aqui, Senhor, que toma uma decisão nessa manhã, de que eu vou fazer melhor para agradar a Deus. Senhor, eu dou toda a minha vida, todo o meu ser, tudo o que eu tenho, que todas as coisas, a Tua palavra diz que tudo o que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Amém? O povo de Deus pode dizer um amém bem forte? Amém. Amém. Glória a Deus.